Vamos lá, minha gente, vamos comentar então essa abertura de temporada. Os trabalhos estão abertos, a temporada do futebol inglês está de volta e temos título do Arsenal. Sim, é um jogo que para mim é um meio termo entre pré-temporada e temporada. Sim, é um jogo que geralmente não diz muita coisa sobre o que vem pela frente, né? Lembramos que na temporada passada o City perdeu para o Liverpool, terminou a temporada muito melhor que o Liverpool. O Haaland começou perdendo gol naquela partida, né, disputada no estádio King Power em Leicester, e a gente sabe como é que o Haaland terminou a temporada passada, mas de qualquer forma, cara, é um título, né? É o Arsenal conseguindo, principalmente, ter uma vitória psicológica aí, vai. Sei lá, acho que tem uma injeção de ânimo. É importante você começar a temporada conseguindo bater no seu algoz. O fato é esse, né? Pro Arsenal, acho que esse é o grande ganho, assim, é começar a temporada sabendo que sim, conseguimos bater de frente com o Manchester City e vamos focar mais pra frente, começando a temporada já com o pé direito, né? O 17º título do Arsenal na história da Supercopa da Inglaterra, da Community Shield, é o segundo maior vencedor, passando o Liverpool, que tinha 16, que tem 16 como o Arsenal tinha. O maior campeão é o Manchester United com 21 taças. Terceiro título do Arteta no Arsenal, são 2 Supercopas e uma Copa da Inglaterra. Acho que o Arsenal ele deixa impressões positivas, pelo menos assim, superficialmente. Eu não vou tirar muitas conclusões desse jogo, tá? Acho importante tanto para o torcedor do Arsenal quanto para o torcedor do City entender isso. Eu acho que não faz muito sentido tirar conclusões de uma partida, repito, ainda em ritmo muito de pré-temporada, principalmente para o Manchester City, que começou a pré-temporada 2 semanas depois do Arsenal. Isso ficou muito claro no segundo tempo, quando o City teve que mexer muito mais cedo nos titulares e o Arsenal conseguiu esperar mais uns 15, 20 minutos ali para começar a mexer na equipe. Mas, cara, eu além de olhar por esse ponto de vista de ser algo importante para essa moral abalada do Arsenal pelo fim de temporada frustrante, meses atrás, é importante começar dessa forma, como até crença num projeto que se reforça de uma maneira proporcional às novas cobranças, né? O Arsenal ele vem numa escadinha interessante, porque na temporada anterior à passada, lembremos que ele perdeu a vaga para a Liga dos Campeões nas rodadas finais da Premier League e aprendeu com isso, se reforçou e conseguiu assegurar com bastante segurança a vaga na Champions na temporada passada, só que perdeu o título, né, entre os dedos de uma maneira similar como havia perdido a vaga para a Liga dos Campeões. Vamos ver como é que isso chega para esse elenco na disputa. Eu acho que o Arsenal vai mais uma vez estar presente nessa disputa pelo título da Premier League e, repito, se reforçou de acordo com as novas cobranças. Daqui a pouco eu dou uma analisada nos reforços que estrearam hoje dos dois lados, mas enfim, a minha projeção para esse Arsenal ela é interessante. O jogo, enfim, foi no ritmo meio lento mesmo e tal. Acho que se a gente fosse analisar, eu ia falar os 90 minutos, mas foi longe disso, foi muito mais, né? E daqui a pouco também quero comentar isso. Mas, olhando o jogo, o primeiro tempo, o Arsenal agrediu mais o Manchester City. No segundo tempo, o City foi mais dono do jogo. Então, acho que no geral, a vitória do City teria sido merecida. Mas o empate do Arsenal não deixa um gosto de uma injustiça absoluta, longe disso, né? O primeiro tempo o City teve mais a bola, mas aí o Arsenal consegue agredir mais em 2 defesas do Ortega, em chutes do Havertz, em jogadas em que o Ben White apareceu nas costas do Akanji. Então foi esse padrão, né? O Ben White conseguindo aparecer, passar a bola para o Havertz, que parava no Ortega. Em 2 oportunidades isso aconteceu. Brilhou então o Ortega, acho que é uma opção bastante decente para o Ederson, lembrando que ele não é titular, ele é titular das Copas Nacionais e também da Supercopa. Deve ser o titular na Supercopa da Europa, será? Não sei, uma boa questão aí. Jogo no dia 16 contra o Sevilha, estarei na Grécia, olha que delícia. Mas enfim, voltando. E no segundo tempo a gente teve, como eu disse, um domínio maior do Manchester City, especialmente depois de mudar um pouco na equipe, né? Saiu o Haaland, entrar o Kevin De Bruyne.
saiu o Kovacic, entrar o Palmer, que faz esse golaço. Golaço. Eu gosto do Palmer, tá? Eu acho ele um jogador interessante, tem 21 anos, não é tão jovem assim, sei lá, não tem 17, né? Mas ainda é um jovem em formação. Infelizmente ficou a temporada passada praticamente inteira machucado, uma lesão séria. Mas é um cara que eu espero que fique no elenco do Manchester City para essa temporada. Com a chegada do Juan Lilo, as chances dele aumentaram. E foi uma jogada da base do Manchester City, né? Com essa, acho que é um retrato que traz uma ironia, de um time que é tão marcado por fazer grandes investimentos, ou enfim, pela grana e tudo mais. De qualquer forma, foi a base que construiu esse gol, com uma linda jogada do Foden num contra-ataque para iniciar, puxar esse contra-ataque do Manchester City e terminando na outra ponta com esse golaço do Palmer. E aí a gente teve o Ramsdale salvando o Arsenal de uma derrota, né? No chute do Foden e depois na sequência no escanteio, mais duas defesas do Ramsdale. E ele foi fundamental para a disputa de pênaltis. Antes disso, claro, para chegar à disputa, a gente teve o gol do Trossard. O gol contra do Akanji, não sei se tecnicamente foi dado por Trossard ou não, mas enfim, a bola ia longe, desvia no Akanji, entra lá no 11º minuto de acréscimo do segundo tempo. O Arsenal consegue o empate e a virada, né? Com a vitória nos pênaltis. A gente teve o De Bruyne mandando a bola no travessão e o Rodri parando no Ramsdale, que portanto foi um grande nome nessa vitória do Arsenal. Outro fato que dá pra gente tirar dessa... Não tirar, mas reafirmar com esse jogo é que o City de fato não tem bons batedores de pênaltis, né? É um drama sempre, agora perdeu o Mahrez, o Haaland não estava mais em campo. É complicado. O City tem uma história complicada com não disputas de pênaltis, sim, cobranças de pênaltis. É um time que costuma desperdiçar com uma frequência assustadoramente alta para um time com tanta qualidade, né? Vamos dar uma olhada nas escalações, portanto. Deixa eu abrir aqui que não estava preparado. Mas são escalações que dizem alguma coisa da temporada, do que a gente pode projetar dos 11 ideais dos dois lados, mas não 100%, né? Do lado do Arsenal, os 3 reforços estrearam. Eu gostei muito do Timber, muito do Timber. Jogando na esquerda me surpreendi, achei que ele fazia só a zaga e a direita. Enfim, é um cara que pode fazer 3 posições, pelo menos, então. Então é um reforço 3 em 1, quase, né? Gostei muito dele, acho que foi, para mim, o destaque do jogo, quando ele saiu, o Arsenal começou a ser um pouco mais castigado. O Ramsdale no gol, o Timber na esquerda, o White na direita, a zaga com o Saliba e o Gabriel Magalhães. O Saliba foi bem também. No meio-campo, o Partey como primeiro volante, o Declan Rice do lado dele e o Odegaard. Acho que é um meio-campo que vai mudar, mas enfim, é uma formação interessante. A gente tem o Bukayo Saka, claro, de um lado, o Martinelli de outro e o Kai Havertz de falso 9, o que me pegou de surpresa porque o Arteta vinha dizendo que ele vai ser meia, mas me parece ser uma alteração pontual porque o Gabriel Jesus teve que fazer um procedimento cirúrgico no joelho, está fora nesse início de temporada, então o Havertz vai ser mais ou menos aquele que a gente viu no Chelsea, pelo menos em termos de posicionamento, né? Eu não acho que ele foi mal hoje não, tá? Não acho que ele perdeu gols. Foram chances em que ele se movimentou de maneira interessante, enfim, parou no Ortega como um não atacante às vezes vai parar. Eu prefiro olhar para esse Arsenal com o Gabriel Jesus como 9 e o Rice no lugar do Partey, saindo do Partey, entrando o Havertz no meio-campo. Nesse meio-campo eu estou interessado para ver essa versão do Arsenal. Do lado do Manchester City, a gente tem o Ortega, como eu disse, não é banco para o Ederson. O Ederson não é banco para ele, mas hoje foi. Akanji, Rúben Dias, Stones e Walker. Rodri, o Kovacic, estreando, uma estreia discreta do Kovacic. Aliás, gostei do Rice, tá? Gostei do Rice. Acho que foi o segundo melhor estreante depois do Timber no jogo. O Kovacic foi discreto. O Grealish de um lado, o Bernardo de outro. O Álvares junto com o Haaland. Haaland apagado, como na outra Supercopa, o que não quer dizer absolutamente nada da temporada do Haaland, como a gente aprendeu. Eu tenho a curiosidade, bom, o De Bruyne não foi titular porque ele ainda está voltando daquela lesão da final da Liga dos Campeões, mas enfim, entrou no segundo tempo e foi bem. Eu tenho curiosidade para entender onde que o Gvardiol vai entrar, né? Será que o Rúben Dias vai rodar nessa? Porque o Gvardiol veio por muita grana para ser banco, então eu não sei em que lugar o Gvardiol vai entrar. Não vejo nenhum defensor mais importante que o Stones para esse esquema do Guardiola no Manchester City, né? A não ser que alguma coisa mude. O Foden entrou bem, já elogiei aqui a entrada do Phil Foden. Enfim,
Acho que esse é o time do Manchester City, tirando o Álvares e entrando o Kevin De Bruyne. É mais ou menos isso. E o Gvardiol, né? Entrando em algum momento. Eu tô aqui elogiando o De Bruyne, mas quem vê o futebol com o fígado hoje deve ter ficado um pouco indeciso, né? Porque viu o pipoqueiro Arsenal vencendo e aí, claro que o novo vilão é quem desperdiçou o primeiro pênalti, é o Kevin De Bruyne, que eu acho curiosíssimo que brasileiros achem o Kevin De Bruyne um pipoqueiro, né? Ele eliminou o Brasil de uma Copa do Mundo, de um mata-mata de Copa do Mundo, fazendo um bonito gol e, enfim, ele é julgado de pipoqueiro porque se machucou em 2 finais de Liga dos Campeões. Imagino que seja essa a lógica. Eu não gosto disso, gente. Vocês já sabem. Só acho uma pena que tenha gente que veja o futebol dessa forma. E o que mais eu tenho para falar aqui? Esses minutos excessivos de acréscimo, eles vão ser a regra, tá? Dessa temporada do futebol inglês. É uma recomendação da comissão de arbitragem inglesa, tanto da Premier League como das outras competições do futebol inglês. Eu não gosto. Não acho que seja uma liga que tenha tanto desperdício de tempo de bola assim, rolando. Acho que no Brasil faria um pouco mais de sentido, por exemplo, do que no futebol inglês. Eu não gosto principalmente porque eu acho uma irresponsabilidade com os atletas. Cara, você ter 10 minutos, 15 minutos a mais de bola rolando por jogo, e ao mesmo tempo você já tem a Liga dos Campeões aumentando de tamanho na próxima temporada, o Mundial de Clubes daqui a pouco, a Copa do Mundo a colar, e aí cada jogo com 100 minutos, 105, 110, eu acho uma temeridade. Entendo a lógica, porém acho que frente a essa carga excessiva já exigida dos atletas fisicamente, eu acho uma irresponsabilidade, uma falta de sensibilidade, inclusive, isso acontecer. Teve um jogo hoje do Sunderland com 13 minutos de acréscimo no segundo tempo. Mais ou menos o que a gente viu na Copa do Mundo, né? Do Catar. Não gosto. Não sou a favor disso, tá? É isso, minha gente. Estão aqui as impressões desse jogo que, repito, não tem muito o que concluir, mas há o que observar. Não diz muita coisa, mas diz alguma coisa. Parabéns ao Arsenal, campeão da Supercopa. Parabéns ao torcedor do Arsenal, que já começa a temporada não levantando caneco, né? Levantando um escudo. Mas eu gosto desse troféu da Community Shield da Supercopa. Até o próximo vídeo. Obrigado pela companhia mais uma vez.